Boa tarde, pessoal. Vou gravar o vídeo de dúvidas dessa semana e com as questões 5, 11 e 55 que vocês me pediram. Então vamos lá, né? Então a quinta é essa região, né? X igual a raiz de a 2 raiz de y, x igual a 0 e y igual a 9. E aí em torno do eixo y, tá? A região vai ser, deixa eu dar uma aumentada aqui. Vai ser essa aqui, ó, que está entre as curvas, né? Aqui, ó. Ok? E aí, é muito mais fácil olhar essa região aqui no próprio eixo Y, né? Eu integro de 0 a 9, que é essa curva verde aqui, esse ponto. E aí eu integro da curva vermelha de 0 a 9, né? Que aí eu deixo ali em função de Y. Então fica mais fácil. A figura aqui, quando eu rotacionar, né? Vai ficar algo desse tipo, ó. Uma coisa assim, né? Você pega ela, rotaciona em torno do eixo Y, vai ficar algo desse tipo. E aí o volume aqui é fácil, né? É π 0 a 9. Como eu estou rotacionando em torno do eixo Y, os limites são do eixo Y, é uma maneira de fazer. E aí você pega a função que está em torno do eixo Y. Então, π é a função f de y, dy, f de y quadrado, dy, tá? E aí você simplesmente calcula essa integral. Ok? Vou deixar para vocês calcularem, porque ela é bem fácil, tá? Bem tranquila. Vai ficar 9, 4y2, 4y, né? Porque a raiz vai cancelar, tá? E aí fica assim, 4π, ok? Como ela é tranquila, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, essa região aqui, só você colocar no décimo, né? Colocar no décimos essas três curvas, elas irão formar isso, né? X igual a, perdão, aqui não é x, é y igual a 9, essa reta aqui. A azul que tem aqui é x igual a 0, né? Que é o próprio eixo y, tá? E aí a região vai ser essa, em torno do eixo y vai formar uma coisa assim, uma figura mais ou menos assim. E a fórmula é mais fácil usar quando eu estou olhando direto para o eixo y, né? Aquela primeira fórmula olhando direto para o eixo y. Dá isso. A 11ª, um pouco mais difícil, que é x igual a y2, y igual a x2. Deixa eu só confirmar aqui. É isso, né? Em torno do eixo da reta y igual a 1. Y igual a x2, x igual a y2 e em torno de y igual a 1. Quando você colocar lá no décimos, né? Essas duas figuras são duas parábolas, só que uma no eixo x e a outra no eixo y. Então, essa aqui em vermelho é y igual a x2, tá? A outra vai ser uma mais ou menos assim. X igual a y2. Ou, ou se você isolar o y aqui, y, perdão, y igual a raiz de x. Ou mais ou menos raiz de x, né? Que depende.
onde a raiz de x é o ramo de cima e a menos raiz de x é o ramo que está abaixo aqui do eixo x. E aí a reta y igual a 1 é essa reta aqui que eu vou escrever. Aqui, ó. Y igual a 1. Aí eu pego essa figura aqui, a interseção delas, ó, e rotaciono em torno dessa reta verde. Vai formar uma coisa assim. Vou tentar desenhar aqui. Tá aqui a reta y igual a 1, tá? Aí eu tenho a curva roxa, né? Que é essa aqui. Ficou feio. Pronto. Eu tenho a curva vermelha. E aí, quando eu rotaciono, vai ficar assim. Não vai ficar bom o desenho, mas... Tá? Pego ele e rotaciono, que ficou muito desproporcional, mas... Deixa eu tentar desenhar aqui a figura mesmo. Aqui, ó. Só que dentro ela vai ter esse formato aqui, assim, da roxa, né? Ó, tá? E aí, quando eu cortar a... É porque aqui você tem que ter assistido aquela aula de volumes gerais, tá? Porque aqui eu vou cortar usando uma seção transversal, corto ela, e o corte vai virar um anel, né? Quando eu corto, fica um anel aqui, ó. Tá? E aí eu quero calcular a área desse anel, né? E depois integro aqui. Calcular a área desse anel verde. Ok? E aí depois integro ele. E integro nesse sentido aqui, né? Da esquerda para a direita, né? Porque eu vou cortar aqui. E aí o seguinte, eu vou cortar quando eu digo aqui, né? Aqui. E o seguinte, a área de um anel, para quem não lembra, eu tenho dois círculos que eles são concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro. Mas a área do anel, que é a região que fica aqui, ó, ela vai ser... Imagina que esse raio, esse círculo verde, ele tem raio R, e o círculo preto vai ter raio R. A área... Não, perdão, o raio é aqui, ó. Aqui, tá? A área da região azul, que está fora do círculo verde, dentro do preto, é a área do preto, né? Você pega πr2 menos a área do menor, que é πr pequeno 2, né? Aí essa ideia a gente vai fazer para esse aqui, a mesma coisa, ó. Porque a área do pequeno, por exemplo, né? O círculo pequeno, ele vai estar... Ah, não, eu tô apagando lá. Eu tô apagando isso aqui. Por exemplo, aqui na nossa figura, né? Que fica melhor. Quando eu cortar aqui, eu tenho a minha seção, né? Aliás, a minha seção aí que vai ser um anel, eu tenho o meu anel. Aí o raio pequeno é esse círculo roxo e o raio grande é o círculo preto. Aí o raio do círculo preto é esse aqui, ó. Eu vou desenhar em preto. Ele vai ser determinado por... a diferença, esse aqui. E aqui vai ficar... Eu não quero poluir demais esse desenho. É esse tamanho aqui, ó. Ou você desenha em qualquer lado. E o raio do círculo roxo é esse aqui, tá?
Então, você tem R aqui, você tem o R grande. Aí, como é que eu calculo o raio do círculo preto? Como é esse tamanho, que fica aqui, aí eu pego o quê? Eu tenho que tirar essa diferença, não. Se eu tirar essa diferença, a da linha verde, que é y até o eixo x, vale 1, tá? Da linha verde até o eixo x, vale 1. Esse tamanho aqui. Aí o tamanho preto é o tamanho verde vezes menos o vermelho. Então, isso aqui é 1. O vermelho é a parábola, né? O vermelho é y igual a x2. Então, esse tamanho vermelho é x quadrado. Significa que quando eu pego o verde menos o tamanho vermelho, eu vou dar o R grandão, né? Então, o R grandão é o tamanho verde menos o vermelho. E aí, o roxo, o tamanho pequenininho, o que que eu tenho que fazer para pegar o tamanho pequeno? Eu tenho que pegar o verde, o roxo exatamente aqui, né? Eu tenho que tirar para cá. Aí eu pego o tamanho de baixo. Eu vou ter que pegar o 1 menos agora esse tamanho de baixo aqui, ó. Tá? Essa altura aqui em rosa. A altura em rosa ela vai dar pela função y igual a raiz de x, tá? O tamanho verde é 1, o tamanho em rosa é raiz de x. Aí para obter o roxo eu tenho que pegar 1 menos raiz de x. Vai dar um raio pequeno. E aí é só fazer a área da seção aqui. Vai ser π, aí o raio grande ao quadrado, né? Menos π, raio pequeno ao quadrado. Da mesma forma, porque é um anel, ok? O mesmo raciocínio ali que eu falei. E aí eu integro de onde até onde? Eu integro até onde o sólido começa e onde ele termina. Então, é esse tamanho aqui, ó, tá? Que é 0 a 1. E 1 é justamente o ponto em que as duas curvas se encontram. E aí é só integrar essa área da seção transversal. O volume é integral de 0 a 1 da área da seção transversal. Que é aquilo tudo, né? Π 1 menos x2 ao quadrado menos π 1 menos raiz de x ao quadrado, tá? E eu integro isso aqui tudo. Isso aqui é o volume. Não é integral difícil não, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem também. Ok? Então, novamente, o segredo aqui é você, quem é o raio menor, quem é o raio maior, conseguir descobrir os dois e aí calcular aí a área da seção transversal, que vai ser um anel, vai ser dada por essa expressão aqui. E depois calcula isso de onde começa e onde termina o sólido, ok? Então, deixar vocês... Aqui ficou tranquilo, né? O difícil é você deduzir quem é o volume. Depois disso, calcular essa integral, ela é tranquila. Vocês podem tentar. Agora, o outro, né? A última, que é a 55. É um pouco mais difícil. Aí depois vocês podem olhar enunciado. O enunciado é grande. Eu vou só ler, tá? Ficou muito grande esse 55. Tá dizendo o seguinte, ó. Cadê o 55? Aqui. Calcular o volume da região S, né? Onde S é o seguinte: a base é uma região elíptica
delimitada pela curva 9x² mais 4y² igual a 36, e as seções transversais perpendiculares ao eixo x são triângulos isósceles retos com hipotenusa na base. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar essa região, essa elipse, né? Só para a gente ter... Se você não quiser desenhar, coloca lá no décimo, né? É mais fácil ainda. Eu ia desenhar, mas não vou mais. Vai ficar uma elipse que ela é um pouco oval, mais oval para o eixo x. Cadê? O que é mesmo? É 9x² mais 4. Ah, não, vou desenhar aqui mesmo. 9x² mais 4y² igual a 36. Como é que eu desenho a elipse, né? É só zerar, só zerar o x e o y, você encontra ela. Se x é zero, ali na elipse, vou ter 4y igual a 36, e y vai ser igual a 4, né? Y ao quadrado vai ser igual a 4. Não, perdão, vai ser igual a 9. 9 vezes 4, 36, então y é mais ou menos 3. Agora eu vou zerar o y. Se eu zerar o y, eu vou obter 9x2. Aí sim, x2 é 4. Implica que o x é mais ou menos 2, tá? Eu estou dizendo é o seguinte, que a elipse ela passa pelos pontos 2 e menos 2 nos eixos, né? 2 menos 2, 3 menos 3, e ela tem esse formato aqui. Aliás, deixa eu fazer uma coisa antes. É muito mais fácil desenhar a elipse primeiro. E aí eu desenho os eixos, ó. Pronto. Aí aqui sim, é 2 menos 2 menos 3 e aqui 3. Se não quiser fazer isso, é só colocar lá no décimo. Pois bem, aí essa aqui é a elipse. Eu vou desenhar agora ela em 3D, tá? No R3. No R3 ficaria mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo Z. Aqui é menos 3, 3, 2, menos 2. Tá? É essa mesma aqui, só que no R3. Aí ele está dizendo assim, as seções transversais ao eixo X, ou seja, são aquelas, são as formas, né, que se formam a partir de que, quando eu corto transversalmente o eixo X, vão formar alguma figura. E essa figura é um triângulo isósceles reto com hipotenusa na base. Então, eu vou desenhar um triângulo retângulo, né? Que a hipotenusa está na base. Vou pegar um. Acho que o azul fica bom aqui. Aqui é um triângulo, ó. Vai ficar feio aqui. Deixa eu ver se eu desenho aqui atrás do eixo. É porque não vai ficar bom, não. Eu não consigo colocar ele aqui, ó. Não, vai ficar péssimo. Até porque eu estou desenhando errado também, né? Ele é assim. Tem mais a ver isso aqui. Não, eu vou desenhar eu mesmo aqui um. Só para a gente ter uma ideia, né? Não vai ficar longe de ser perfeito, mas aqui. Pronto. Esse é o triângulo, tá?
reto, e a hipotenusa dele está na base. Aqui é porque para ser bem um ponto médio, tá? Esse ponto aqui, que tá estranho mesmo. Esse desenho tá mal feito. Mas aqui é para ser o ponto médio. Por exemplo, deixa eu desenhar aqui um outro. Pronto. Aí aqui eu vou desenhar o triângulo, ó, bem aqui em cima. Ficou melhorzinho esse aqui. Aí aqui o ponto médio vai passar bem no eixo X. Aqui vamos supor que é o eixo X. O ponto médio vai passar aqui, tá? Então o triângulo em pé, ele tá assim. A base dele é essa, a elipse. Aí, por exemplo, primeiro eu vou determinar esse tamanho, ó. Quando eu olho para o desenho em 2D, que é esse aqui, o triângulo eu vou desenhar só uma linha vermelha, que é visto como se ele estivesse sendo visto de cima. Aqui. E aqui é para ser o ponto médio, tá? Aqui não está sendo ponto médio, esse desenho, mas é para ser o ponto médio. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar esse tamanho aqui, ó. Esse aqui. Mas esse tamanho é y, né? Porque para cada x, por exemplo, essa curva aqui, ó, que está ao norte, né? Essa aqui, tá aqui, ela contorna o norte, eu sei quem é, né? É só pegar a expressão lá da elipse. A expressão dela é essa, né? E aí, quando eu isolo a raiz positiva, eu vou obter a curva de cima, né? Que é 36 menos 9x2 dividido por 4, e aí raiz disso, tá? Essa curva aqui é a curva que pega em cima. E aí, esse é exatamente o tamanho, y, exatamente esse tamanho aqui, tá? Esse tamanho aqui, que é a metade, né, é y, e o todo é 2y. E aí, por exemplo, como é que eu encontro a dificuldade aqui é encontrar a área desse triângulo? Aí aqui é a altura, né, que vai ficar torta, porque o desenho aqui não ajuda. Mas aqui é para ser reto, tá? Mas H, a altura. Desenho esse triângulo aqui mais decente. Tá? Aqui é reto. Aqui é a altura. Aqui é Y. Aqui é Y, né? Só para ficar claro que é o ponto médio. 2Y. Muito bem. E aí eu quero achar a área desse triângulo. É base vezes a altura dividido por 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, assim, você pode fazer de várias formas, né? Geometria tem muitas soluções, mas eu acho que é mais fácil, chama isso aqui de A, porque como ele é isósceles, os lados que não são a base, eles têm medidas iguais, né? A, e aí usa o teorema de Pitágoras, porque você tem um triângulo retângulo que hipotenusa é 2y, A, né? Então, por Pitágoras, eu tenho que A ao quadrado mais A ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. Então, a ao quadrado mais a ao quadrado é 2a ao quadrado, que é igual a 4y2. E você tem que a é igual a 2y. Perdão, a não é igual a 2y. A ao quadrado aqui é igual a 2y2. E aí você tem que a é raiz de 2y. Ok? O a sendo raiz de 2y, que é essa medida, é fácil de encontrar a altura. Porque esse triângulo da altura, ele também é retângulo, né? Aqui, ó. Tá? Então, eu tenho também o Pitágoras ali agora, naquele outro. E agora a hipotenusa é o A, né? A2 mais... perdão. Que A2 é igual a HY. Aí ficou fácil, né? Porque o A2 é 2y2, H mais Y, né? E aí ficou y2 igual a H.
H é Y. Tá? Agora ficou fácil, né? Porque como a área não é base vezes altura, a base é o 2Y, tá? Eu quero o triângulo todo. E a altura é o H. Então, a área da seção é base, que é 2Y, vezes altura. Então, é 2 vezes Y, vezes Y de novo, é 2Y2, tá? Só que Y2 é fácil de achar, né? Porque Y2, eu venho dessa fórmula. Se o Y é a raiz disso, né? O Y ao quadrado é aquela expressão sem a raiz, tá? Opa, Ctrl Z, eu baguncei aqui o negócio. Então, a área da AX é 2 vezes 36 menos 9x2 sobre 4, que é 36 menos 9x2 sobre 2, tá? E aí eu integro de onde até onde, né? Em teoria, eu integraria de menos 2 até 2, tá? Integraria aqui de menos 2 a 2. Mas eu vou integrar só de 0 a 2, não vou multiplicar por 2. Porque nesse caso ela é simétrica, né? Quando eu corto, é a mesma coisa. Quando eu corto aqui perpendicular ao eixo Y, cortando à direita e cortando à esquerda, as seções vão mudar, mas elas vão ter o mesmo volume, né? Dos dois lados. Então, acho que essa aqui eu vou fazer toda só para ter certeza se está certo. Eu não conferi, eu não conferi antes. Muito bem, eu vou fazer aqui do lado, tá? Então, o volume é... Como é que é o volume aqui? Integral de, duas vezes a integral de 0 a 2, né? Dá de x dx. Duas vezes a integral de 0 a 2 de 36 menos 9x2 sobre 2. Ah, vai cancelar o 2 ali. Dx. E agora integro, né? Eu vou finalizar só para ver se está correta. Aqui vai ficar 9x3 sobre 3, né? 36x menos... aqui vai ficar 3, né? X. Quanto é que fica aqui? Aqui vai ficar 36 vezes 2, né? Menos 3 vezes 8. Quanto é que é 36 vezes 2? 67,2, né? Porque você pega 60 vezes... Vezes não, perdão. 60 mais 12, que vai ficar 24, né? Quanto é que é isso aqui? Aqui se eu tiro 20, e dá 48, né? Não, perdão. Eu divido, vai dar 50, tira 4, 48. É isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui na resposta. Deixa eu ver. R$ 55. Aqui no meu também é 55. É porque eu tenho... A edição do livro é diferente da edição do PDF que eu coloquei. Não tem a resposta. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, porque eu tô olhando errado. 6,2. Aqui está dizendo que é 24 a resposta, que é o dobro do que eu calculei.
Será que eu errei algum? Deixa eu ver aqui. Tem que multiplicar por 2, né? Pelo que eu já disse. Então, acho que o erro não é aí. O erro deve ser em outro local. Então, vamos lá primeiro aqui, ó. Aqui, y. Primeiro aqui, né? Y, que é 2y. A primeira conta que eu fiz foi essa, né? Porque é para achar esse ao quadrado, esse ao quadrado. Aqui tem um erro, mas não prejudica, né? Que é 4y2. Aí quando eu divido, aqui é a raiz, tá certo? Ah, tá. O erro tá aqui, pessoal. É base vezes altura dividido por 2. Eu tô errando aqui no mais básico do... Base vezes altura dividido por 2 aqui, ó. Aí não tem esse 2, tá? Não tem esse 2. Como não tem esse 2, não tem esse 2 aqui. E aqui no lugar de 2 é 4, tá? Eu vou cortar assim mesmo e deixar o 4 só para ficar enfatizado o erro. E aí, consequentemente, vai mudar aqui, né? Que é 2 vezes lá. Aí aqui não é... Aqui é um 4. E aí fica 2, fica um meio, né? Eu vou só jogar um meio aqui, que é muito mais fácil, tá? E aí por 2 é 24. Pronto, agora tá certo. Ok? Qualquer coisa, vocês tiverem dúvidas em mais questões, vocês me avisam, tá? Até a próxima.